Prontinho, iniciando mais uma aula da disciplina Saúde Coletiva, nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde e os seus princípios, né? Ontem a gente finalizou ali formando os conceitos sobre a disciplina e aí pincelamos aqui a criação do SUS lá na Constituição Federal de 1988 e a promulgação dele dentro da Constituição. Então, o SUS nasce junto com a Constituição. E aí, para ele se instaurar no Brasil, ele teve que se estruturar. E essa estruturação é baseada nos seus princípios, né? E aí a gente tem que entender o que é que trabalha cada um desses princípios. Trazendo aqui para vocês, nós temos o primeiro princípio, que é o princípio da universalidade, né? O que fala a universalidade? A universalidade diz que todo cidadão em território nacional ele tem direito, sem restrição ou sem distinção, tem que ser oferecido a toda a atenção sem qualquer custo. E aí ontem nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre cidadãos de outras nacionalidades em território brasileiro que têm acesso a absolutamente tudo, né? Se você encontra ali uma pessoa da nacionalidade boliviana que diz que reside em Brasileia, tem ali um comprovante de residência, ela pode fazer um tratamento de alto custo no Brasil, porque o SUS cobre tudo isso pelo princípio da universalidade, que diz que nós devemos atender a todos sem distinção ou sem restrições alguma. Então, está no território nacional, tem direito a qualquer tratamento, seja ele um tratamento normal, né, ali de atenção primária, desde a pegar um preservativo no postinho, até o tratamento de alto custo, como por exemplo de um câncer, uma hemodiálise. Nós temos ali um alto índice de pacientes de outras nacionalidades, né, nos hospitais de referência, como por exemplo no Hospital do Rim, nós temos muitos pacientes bolivianos, peruanos, venezuelanos, haitianos. Eu lembro que logo que começamos a sofrer com a crise migratória, lá na Fundação Hospitalar tinha uma haitiana e ela foi internada com tuberculose, né? E aí ela estava grávida. Foi realizado o parto dela de emergência, o bebê não sobreviveu e ela morreu semanas depois. Ela veio, né, naquela situação da crise migratória e aí o Brasil teve que pagar o translado dela para ela ser enterrada no país de origem. Então, assim, o SUS, ele garante tudo isso, mesmo o cidadão sendo de uma outra nacionalidade. Esse é o princípio da universalidade. Faz parte do SUS aqui, ó, da criação da lei do SUS, 8.080, e ela trouxe também aqui alguns incisos, né? E o primeiro inciso, ele falou o seguinte, que tem que ter a identificação e a divulgação dos fatores que são condicionantes ou que são determinantes na saúde. E é por isso que não dá para falar de saúde sem falar de saneamento básico, sem falar de educação, sem falar de esporte, sem falar de moradia e sem falar de lazer, porque tudo isso está inserido dentro do conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde. Então, é possível encontrarmos repasses do SUS para a construção de a pavimentação de uma rua, né? Uma rede de esgoto, água encanada. É muito comum a gente encontrar, porque isso garante, né, que as pessoas recebam ali água tratada e que elas tenham direito a uma rede de esgoto. Isso é saneamento básico, e saneamento básico é medida preventiva para que a população não adoeça. O SUS também formula a política de saúde e essa política de saúde tem que estar destinada a promover ações que tragam saúde para a população e essas promoções têm que ser no campo econômico, no campo social e em toda a observância que dispõe ali, ó, o parágrafo anterior, tá? Desde saneamento básico até a construção de um novo hospital. E a assistência das pessoas tem que ser por intermédio de ações que façam a promoção, a proteção e a recuperação da saúde com a realização integrada de todas as ações assistenciais e de atividades preventivas. Ontem conversei com vocês sobre isso. Essa questão da prevenção, né? Não se trabalha
SUS sem trabalhar a prevenção. O SUS ele foi estruturado para ele trabalhar medidas preventivas, né? Então, saúde coletiva ela está muito associada à visão sistêmica, né? A visão sistêmica ela te ensina como é que o SUS foi criado e para que ele serve. E aqui na saúde coletiva a gente observa onde é que está inserida essas políticas e como é que funciona cada uma dessas políticas. Então, se o paciente ele chega lá no terciário, na fase terciária, por exemplo, num hospital de referência, como o Hospital do Rim, significa que a atenção primária falhou com ele. Se esse paciente vem procurando serviço médico aí porque ele tem uma gastrite, né? E essa gastrite ele vem sendo tratado no postinho de saúde com um clínico geral. Esse paciente não foi referenciado, não foi encaminhado em nenhum momento para um especialista, nós estamos negligenciando. Uma outra forma de negligenciar no Brasil é o tratamento de mulheres com ovário policístico pelo médico ginecologista, né? Então a gente tem ali uma patologia de um sistema que quem trata é um médico que não tem essa especialização. Então, aqui no Brasil, a gente tem um pouco ainda essa dificuldade de trabalhar política preventiva, porque nós somos uma cultura que fomos levados a acreditar que a medicação é sempre a melhor saída. O método radical, né, é sempre a melhor saída. Então, a política preventiva, ela tem recursos destinados para ela. Porém, a população, ela não absorve muito bem essa ideia. Vamos lá, se você vai hoje a um médico e ele te diagnosticou com hipertensão, o que geralmente a população espera desse médico é que ele prescreva um antihipertensivo e te peça para voltar daqui 6 meses, né? Mas aí se esse médico fala assim, não, nós não vamos entrar com medicação agora não, você vai fazer outros exames e enquanto o resultado dos exames não chega, você vai iniciar atividade física 20 minutos diário, tá? E vai reiniciar uma educação alimentar e eu vou te encaminhar aqui para o nutricionista. A conduta médica vai ser essa: te prescrever exercício físico e dieta. A adesão ao tratamento vai ser 0. Exatamente. Ele vai ser julgado por estar fazendo o certo e você vai procurar uma segunda opinião até você encontrar um médico que te passe a medicação, porque nós fomos educados por um método radical, apesar que, né, era para ter saído ali pra gente era pra gente estar inserido numa política preventiva e não numa política de saúde que trouxesse pra gente uma venda de medicação. Hoje o Brasil é um dos países que mais consome medicamento que está ligado à indústria farmacêutica. Então vamos lá. Na Constituição Federal, isso aqui está tudo previsto no artigo 128, ó, obedecendo ainda os princípios do SUS. Aí já falei para vocês de um, agora a gente vai para o próximo. A integralidade, né? O que é a integralidade? A integralidade ela busca oferecer a atenção necessária de saúde para a população. Então ela vai promover ações contínuas de prevenção, vai trazer ações contínuas de tratamento a todos os indivíduos e a toda a comunidade, em qualquer nível de complexidade. Então vamos lá, tem idosos na minha área de atuação, então eu vou fazer um grupo ali para trabalhar com os idosos. Mas também tem adolescente, então eu vou fazer um grupo para trabalhar ali a prevenção de gravidez na adolescência, né, e planejamento familiar. Mas também tem grávida, então eu vou trabalhar planejamento familiar. Mas também tem criança para ser vacinada, então a gente vai trabalhar a política nacional de imunização. Mas também tem diabético, então a gente vai montar aqui um trabalho para atender esse diabético. Mas também tem hipertenso, então vamos montar um trabalho para atender esse hipertenso. A integralidade é você trazer, né, todas as complexidades para dentro de uma unidade. Então, dentro do posto de saúde, você vai encontrar um odontólogo, né? Você vai encontrar o enfermeiro e você vai encontrar o médico. São as especialidades que você mais encontra. Quando você vai para uma URAP, você já encontra profissionais com outras especializações. Como, por exemplo, você vai encontrar um pediatra, você vai encontrar um ginecologista e você vai encontrar um clínico geral. Especialidades diferentes, vai atender um público diferente. E aí você também vai encontrar o pessoal que faz a coleta
dos exames. Então você já encontra ali o pessoal que faz o controle da leishmaniose, da hanseníase, você encontra vigilância epidemiológica, tudo isso dentro de uma unidade. E aí, se você precisa de um atendimento mais especializado, como por exemplo, vai tomar uma medicação e precisa ficar em observação, aí nós temos a policlínica, né? Que hoje nós temos ali uma policlínica no Barral e Barral e uma lá no Tucumã. Então já tem mais especialidades e oferece também exames de imagem e procedimentos de pequena cirurgia. E aí, se você precisa de um atendimento mais assistencial, você tem o Hospital das Clínicas, né? E dentro do Hospital das Clínicas você encontra o Hospital de Doenças Tropicais, o Hospital do Rim, o Hospital do Câncer, o Hospital do Idoso. E se você for mulher, né, você tem à sua disposição a Maternidade Bárbara Leodora e hoje você tem à sua disposição também como unidade de internação o Hospital Santa Juliana. Então aqui no Acre a gente já consegue encontrar a integralidade de alguns serviços, né? E aí a gente trabalha também a questão da porta de entrada, saber quando ir a cada um desses locais. Então o primeiro passo, né, o primeiro acesso da população vai ser sempre posto de saúde, né? E aí do posto vai encaminhar para a URAP, da URAP vai encaminhar para a atenção terciária. Então a gente sai com o encaminhamento para buscar a referência em um outro centro. Isso é integralidade, trabalhar com o ser humano ali de acordo com todas as suas necessidades. E a equidade, ela falou o seguinte, que a gente tem que disponibilizar todos os recursos com justiça, de acordo com a necessidade de cada um, canalizando maior atenção para aquele que mais necessita. Então vamos lá, estamos enfrentando uma pandemia e os repasses federais foram diferentes, né? Lá no Portal da Transparência, no ano passado, a gente observou como foi que o Ministério da Saúde e o governo federal, ele investiu nos estados. E aí o estado do Acre ficou ali com aproximadamente 438 bilhões de reais para ser investido. Se a gente comparar isso com outros estados, a gente vai perceber que não foi absolutamente nada. Só que vamos lá. O índice populacional é diferente. A forma como a pandemia estava sendo tratada no estado do Acre era diferente. O nosso maior problema naquele momento nem era a pandemia, era a enchente que assolava várias cidades, né, que a gente estava tendo. Então, o repasse que veio, ele veio destinado para resolver aquele problema e também destinado a montar um hospital de campanha. Só que nós já tínhamos, né, aqui um hospital de campanha que estava funcionando a contento. Não é a oitava maravilha do mundo, mas funciona a contento e em nenhum momento o estado do Acre colapsou, como, por exemplo, o nosso estado vizinho. Aí um exemplo da equidade, vamos lá. Quando o nosso estado vizinho aqui colapsou, Manaus colapsou, o estado do Acre, ele tinha oxigênio, né, ali num quantitativo que não ia faltar, né? Podia ser racionado e tudo mais, estava usando de forma inteligente, mas não ia faltar, estava tudo certo. Aí o que foi que o estado do Acre fez? Doou oxigênio para o estado vizinho. Porque o governador, ele é muito bonzinho? Não, porque ele estava respeitando o princípio aqui da equidade, de dar mais, né? A gente estava numa situação ali que precisávamos de alguma forma entregar os recursos que a gente tinha. Então ele doa uma parte ou recebe pacientes. No nosso caso, o nosso governador optou pelas duas alternativas: doar oxigênio e também receber pacientes para as nossas unidades, porque naquele momento nós tínhamos, né, num nível que era considerado mais que o estado vizinho, mesmo o Acre sendo um estado pequeno, tendo um quantitativo bem menor. Naquele momento foi trabalhado ali o princípio da equidade, a gente entrega, e todos os outros estados trabalharam o mesmo princípio. Manaus recebeu doação de todos os estados e vários pacientes foram transferidos para vários estados próximos para que pudesse salvar ali o maior número de pessoas possível. Então esse é o princípio da equidade: entregar mais para quem precisa de mais e você entrega menos para quem precisa de menos. Então não tem como você descentralizar os recursos, né, e a sua assistência de forma igualitária. Não tem essa forma.
porque você precisa trabalhar o princípio da equidade. Quem está precisando de mais, recebe mais. E aí nós temos também um princípio que é o da participação social. A participação social é prevista no SUS como sendo um direito, mas também ela é um dever da sociedade. A sociedade deve trabalhar na participação das gestões públicas, tanto no segmento particular, né, como no segmento público. E é dever do poder público garantir as condições para que essa participação ocorra, assegurando aqui a gestão comunitária do SUS. Professora, eu nunca vi nada relacionado a isso para que a gente pudesse participar. Toda vez que vai ter conferência municipal de saúde, todos os veículos de informação são utilizados em massa. Então você encontra nos outdoors espalhados pela cidade, você encontra nas redes sociais e você também encontra em todos os portais, né, do SUS e em todos os jornais. Tem a data e o período, tem até a inscrição para você fazer e eles até dão ali um estímulo, dependendo se você já trabalha na área, eles dão um estímulo para você ir. Mas a população procura? Não. Aí adianta alguma coisa a população ir reclamar depois que a política já está instalada, só para a gente seguir o fluxo? Não vai adiantar você ir reclamar na recepção. Você tem que ir aqui, ó, fazer uso da sua participação social, porque do contrário vai acontecer o que vem sempre acontecendo: terceirização da saúde, grupo de trabalho, os grandes empresários pagando o valor que bem quer para os profissionais da área da saúde, né? E o sistema de saúde colapsando, uma vez que o sistema de saúde é incrível, né? Muito bom, nosso sistema de saúde funciona a contento. O problema é a falta de gestão, e a falta da gestão ela parte principalmente da falta da participação social. Porque se nós tivéssemos uma sociedade mais atuante, muita coisa do que está acontecendo já teria sido abolida. Querem um exemplo? Se nós lutássemos pelo direito de que todos os deputados estaduais, federais, senadores pagassem pelo seu próprio plano de saúde, ou mais que eles fossem usuários do sistema que a grande população é. Né? Mas a população ela não se junta para fazer esse tipo de requerimento. Né? Nós não conseguimos. A participação social ela ainda é muito pequena. Se a gente for conversar sobre consciência política na nossa sala, a gente vai sair estarrecido. Muita gente não sabe nem o que é parlamentarismo, as pessoas não sabem o que o Senado Federal faz, as pessoas não sabem, né, o que o Legislativo faz, o que o Judiciário faz. Nós não temos ainda essa consciência. E a gente ainda vota por cabresto. A maioria das pessoas ainda vota por cabresto, principalmente aqui no estado do Acre. Porque tem um cargo, porque meu irmão ficou de me ajudar, e porque não sei o quê, mas nunca por consciência política. Eu acho, Anderson, que não é mais nem carência de informação. Eu acho que é ausência de participação mesmo, é abstenção. Você se abstém, simplesmente não quer saber. Aí fica difícil conversar sobre política. E aí você vem para um curso de enfermagem e não tem interesse, né, pelas políticas nacionais, aí fica bem complicado você trabalhar com saúde. Porque a saúde ela começa aqui, ó, na prevenção, na busca ativa de informação e trazer essa informação para a população de acesso. E só assim a gente faz saúde, não é administrando medicamento não. Né? Não é colocando ali cuidados de enfermagem, é promovendo ações que diminuam o índice de doença na população. Isso é fazer saúde. Do contrário, é tratar doença. Né? E essa não é a nossa formação, não é para isso que a gente estuda. A gente estuda para prevenir doenças. É terapia do cuidado. Trabalhamos com prevenção, já dizia Florence Nightingale. Aí nós temos um outro princípio, que é o princípio da descentralização. A descentralização, ele é um processo aqui, ó, de transferência de responsabilidade. Então nós temos a gestão, né,
lá no Ministério Federal, que é passado diretamente para os municípios e atende todas as determinações constitucionais e legais, embasando-se no SUS, definindo as suas atribuições comuns e de competências específicas lá para a União, né? A gente chama isso de ASO dos estados ao Distrito Federal e aos municípios. Então, o repasse ele está todo lá no governo federal. Tudo que a gente paga de imposto é recolhido pelo governo federal. E aí o governo federal tem que repassar esse imposto para a população, né, que é o ICMS ali, jogado para saúde e educação. Então ele devolve isso para os estados. E quem vai determinar como vai gastar e de que forma vai gastar e quanto vai gastar é o município, né? Agora, a gente está observando aí a questão da política de vacinação, né? O PNI, Plano Nacional de Imunização. Quando sai do governo federal, vem direto para a Secretaria Municipal. Quem cuida é o município, quem cuida dos repasses é o município. E é por isso que aqui em Rio Branco é de uma forma, em Brasília é de outra forma, em Cruzeiro do Sul é de outra forma. É o mesmo estado, mas quem fica responsável, né, pela implantação da política de saúde é o município, porque quem está mais perto da população sabe quais são as necessidades. E aí, quando chegou esse monte de vacina aqui no Acre, o pessoal da prefeitura ficou desesperado, porque nunca foi feita uma campanha de vacinação em massa. Nós não enfrentamos uma pandemia em outro momento. Então, precisava de uma equipe estruturada. Mas o que foi que a população fez? A população disse assim, ó, chega, vamos mudar. Aí mudou toda a gestão. A população foi lá e mudou a gestão todinha. Aí a gestão ficou parecendo um bando de barata tonta, com um monte de vacina no estoque, sem saber como fazer para entregar para a população. Aí a gente só conseguiu bater meta, sabe quando? Quando o governo do estado entrou. Professor, e por que o governo do estado não entrou antes? Porque ele tem que respeitar a descentralização. E por que ele entrou agora, professora? Porque ele conseguiu comprovar que a assistência do município estava sendo ineficaz e que precisava da ajuda do estado. E aí ele entrou, fez o mutirão e a gente bateu a meta no segundo dia de mutirão com a ajuda, né, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, o estado tem mais recursos e sabe como fazer, porém é dever do município. Então, esse é o princípio da descentralização. Sai do governo federal direto para o município e o município diz como tem que gastar. Aí nós temos aqui o princípio da hierarquização, né? Como que funciona a hierarquização? Ela é entendida como um conjunto que esse conjunto é articulado e ele é contínuo de todas as ações e de todos os serviços. E esses serviços são preventivos e curativos. Podem ser também individuais e são exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade na referência e na contra-referência. Como é que isso acontece, professor? Vamos lá. O estado do Acre, ele tinha um alto índice de pacientes oncológicos. Isso lá nos anos 2000, né? Começou a descobrir muito paciente oncológico no estado do Acre. E nós não tínhamos um centro de referência. Aí o que o estado do Acre fazia para respeitar o princípio da hierarquização? Ele mandava os pacientes para tratamento fora de domicílio para um centro de referência. Onde é o centro de referência para oncologia no território nacional? Goiânia, região centro-oeste. Aí observou-se que no estado também estava havendo um alto índice de pacientes com comprometimento renal. Então, vamos encaminhar esses pacientes para um centro de referência, porque no Acre não tem. Onde é um centro de referência? Rio Grande do Sul. E aí o estado começou a ver o quanto que ele estava gastando com isso. Aí ele foi lá no governo federal e falou assim, é o seguinte, hoje eu estou gastando isso aqui para mandar esses pacientes para fora. Se eu investir esse mesmo valor em um hospital, né, eu tenho como atender o maior número de pessoas, levar uma saúde de qualidade para elas e elas podem ser tratadas dentro do território onde elas vivem. Então surge aí um hospital do rim,
Em seguida surge o Hospital do Câncer. Logo depois surge o Hospital do Idoso. Tempos depois a gente consegue instaurar ali o Hospital de Doenças Tropicais, porque antes ele era um hospital de base. Então, quando chega um hospital na cidade, não significa que é porque a cidade está crescendo, o que significa que o índice populacional que necessita daquele hospital está aumentando. Então, o fato de termos no Acre um Hospital do Câncer significa que a nossa população está doente de câncer, e são números alarmantes. O fato de termos um hospital do rim no nosso estado significa que o alto número de pessoas com doenças crônicas, né, a nível de rim, tem aumentado no estado. Ai, Deus, estava demorando. Só um minutinho, gente. Ah, beleza. Então, vamos lá. O fato da gente ter hospitais da atenção terciária aqui, centro de referência, significa que a nossa população está ficando doente. E aí eu vejo as pessoas comemorando o fato de a gente ter o hospital do rim em Brasileia, em Cruzeiro do Sul e em Rio Branco. Isso significa que a nossa população ela é tão doente que a gente precisa de mais hospitais espalhados pelas cidades do Acre. O Acre é um território muito pequeno para ter esse índice populacional doente. Não seria mais fácil a gente trabalhar a prevenção, já que as doenças renais crônicas têm chegado em números alarmantes no estado? Né? E eu não vejo ninguém preocupado em relação a isso, em trabalhar a prevenção, em cuidar dos rins. Né? Eu vejo as pessoas preocupadas em abrir o hospital. No Hospital do Câncer, a mesma coisa. Eu não vejo ninguém preocupado em trabalhar políticas preventivas para que a gente não desenvolva câncer. Eu vejo as pessoas preocupadas em expandir o Hospital do Câncer. Né? É mais fácil. Parece que a medicina no Brasil ela só evolui ao ponto de tratar doenças e não de trabalhar para que de fato o SUS foi criado, que é uma política preventiva. Mas se você adoecer, que tenha um centro de referência para te atender. Isso é uma coisa. Mas o que a gente tem percebido é que o grande número de hospitais e principalmente de farmácias, né? Se a gente observar que Rio Branco é uma cidade pequena e eu moro na Nova Estação, da Nova Estação para o Bosque, ali o CTA, onde eu trabalho e vocês estudam, eu passo por 12 farmácias. E é um percurso de menos de 1 quilômetro. Exatamente. Só ali no próximo ao PS são 4. Na mesma rua. Na mesma rua a gente tem 4 farmácias. Né? Então, assim, se tem essa procura pela população, tem esse mercado, quanto mais tem, mais uso a população faz. Né? Então, a hierarquização, ela é isso. Quando você necessita, você tem que ter um centro de referência. E a gente tem centro de referência, né, destinado aí em todo o território nacional. Aí agora no Acre, nós temos como referência o Hospital do Câncer e também os hospitais do rim, para a gente trabalhar. E o paciente precisa fazer uma hemodiálise, tem como ele fazer aqui no Acre. O paciente precisa de uma cirurgia, tem como fazer aqui no Acre. O paciente precisa de um transplante renal, tem como fazer aqui no Acre. O paciente precisa de um transplante de fígado, tem como fazer no Acre. Porque a nossa população tem essa necessidade, o Ministério da Saúde, de olho nisso, repassa, descentraliza os repasses e os estados e os municípios tomam conta desses repasses, destinando isso para a população. Então, quanto mais hospital tem, significa que mais doente a população é. Tá? Então, eu não vejo motivo para comemorar quando um hospital novo abre na cidade. Para mim, se tivesse abrindo um posto de saúde, né, como, por exemplo, aquelas praças que eles colocaram vários aparelhos e vários profissionais para dar aula de como utilizar aqueles aparelhos para os idosos, para as crianças, aqueles ambientes ali, aquilo ali é saúde. Convidando a população a cuidar-se, né, a prevenir. Aquilo ali é saúde. Né? Os mercados que trazem ali o escoamento da produção rural, aquilo ali é saúde. Porque a gente não está se expondo aos alimentos que são ricos em agrotóxico. Então, tudo isso, a gente tem que repensar os nossos hábitos se a gente quiser realmente falar sobre saúde.
Do contrário, a gente só vai ficar contemplando cada vez mais a abertura de hospitais e trabalhando sempre na atenção terciária, que é quando não tem mais o que fazer, é tratar a doença e pronto. Quando o ideal, né, seria trabalharmos as políticas de prevenção. Então, esses são os princípios do SUS e como os repasses devem ser utilizados, né, entre os estados, tanto do governo federal, para o município. E o município presta conta, não é bem assim não. Ah, veio 50 mil reais aqui para mim e eu vou ver 50 mil reais para mim trabalhar na política de captação de sangue. Eu tenho que abastecer, fazer uma campanha aqui para abastecer o Hemoacre aqui no estado. E aí eu preciso tratar o Covid agora. E aí todo o repasse que vier para a saúde eu vou utilizar para o Covid. Não é assim não. Os 50 mil que veio para lá, se não for utilizado para aquilo ali, não deu tempo. Olha, a gente não tem como fazer isso agora, isso não é importante. Não estou dizendo que não é, tá? Só um exemplo. Isso não é tão importante, o importante agora é o Covid, vamos trabalhar Covid. Os 50 mil reais vai continuar lá na poupança. E aí o Estado vai ter que prestar conta e devolver dinheiro. E essa devolução é mal vista pelo governo federal, significa que você não usou. E se você não usou, é porque você não tem esse problema? Não, é porque você não tem uma equipe técnica qualificada para trabalhar essa política em que esse valor foi destinado. Então, essa prestação de contas, ela é anual e está tudo no portal da transparência, né? O Estado do Acre devolveu dinheiro na gestão anterior da prefeitura em que não foi utilizado um valor estratosférico para trabalhar educação sexual. Não foi utilizado e teve que devolver. As pessoas que estavam à frente não tomaram as decisões corretas. E a população não precisa de educação sexual? Como não, se a gente tem uma população que está em surto de sífilis há 6 anos? Então isso é muito mal visto pelo governo federal. E mais uma vez eu falo na importância de nós estarmos atentos a escolher os nossos representantes. Porque quem monta essa equipe gestora são os nossos representantes. Então a gente tem que estar atento, entender como é que funciona, entender qual é o plano de governo, qual é o plano assistencial que aquele prefeito está dizendo que vai fazer para a população. E o que isso agrega na nossa profissão. Porque a nossa profissão, que é a saúde, ela é como a educação. Ela é muito abrangente, fala de muita coisa. Então se a gente elege um representante que não tem um projeto nem para a educação e nem para a saúde, então ele não serve para nos representar. Então está na hora de a gente começar a anotar alguns nomes aí em quem a gente não vai entregar o nosso voto. E não parar de se abster, né? Como a maioria da população faz. Ou vota nulo ou vota em branco. Está na hora de a gente começar a se unir e eleger os nossos representantes com maior consciência política, né? E não ali por fanatismo ou por ideologias vazias, tá? Porque isso também é enfermagem. Alguém tem alguma dúvida em relação aos princípios? Acredito que não, porque vocês já tiveram isso em visão sistêmica, né? Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Sim, a maioria das pessoas viu. São conceitos bem parecidos, tanto visão sistêmica quanto aqui em saúde coletiva. Então, por hoje nós encerramos aqui. Amanhã a gente continua com o nosso cronograma. Tá bem? Tenham todos uma ótima tarde.